Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Agora sim, no ar aqui pela sua Clube FM, edição do nosso Guaxupapo desta segunda-feira, sempre aquele bate-papo, né, em prol da nossa comunidade. E hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui nos estúdios da Clube FM a psicóloga Malu Alves de Souza, pra gente falar um pouquinho sobre o trabalho de orientação de parentalidade, esse trabalho que ela tá realizando e trouxe aqui para o nosso município. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho na edição do nosso Guaxupapo desta segunda-feira. Primeiro, Malu, bom dia, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Clube FM, viu? Bom dia, Henrique. Primeiro agradecer, né, esse espaço para divulgar um pouco sobre esse trabalho que ainda é desconhecido aqui na nossa região, né? Assim, nos moldes que a gente está trazendo. Tá certo. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse trabalho de orientação de parentalidade. Para começar, explica pra gente o que é a parentalidade, Malu. Então, a gente precisa deixar claro o que é parentalidade para a gente poder entender, né, o motivo, né, desse trabalho acontecer. Diferente da maternidade, da paternidade, né, que é o ato biológico de gerar um filho, a parentalidade, ela vem para olhar para o crescimento, para o desenvolvimento desse filho, né? Certo. E os desafios que estão implicados aí nessa criação dos filhos hoje, né? Porque hoje a gente tem aí pela frente desafios, muitos desafios, e que às vezes os pais se sentem inseguros, né, para lidar com eles, o que causa aí muito dano emocional, muito esgotamento emocional, né? Tanto para os pais quanto para os filhos, né? Tanto para os pais quanto para os filhos, porque os pais não sabendo lidar com algumas questões, né, se sentindo assim meio sem rumo, o que a gente chama muitas vezes hoje, que está sendo bem falado, do burnout parental, que é aquele esgotamento emocional dos pais, né? Uhum. Diante desses desafios da educação, né? Olhar para isso, a parentalidade é o acompanhamento desse processo. Tá né? certo, principalmente agora, né? Se volta às aulas, né? Tem todo um processo aí de acostumar a criança na escola e tudo mais com essa nova turma. Os pais se sentirem seguros com essa escola, porque senão não passam essa segurança para os filhos. Uhum. Nossa, são muitos aspectos que estão, que fazem parte desse acompanhamento parental. E até você estava comentando com a gente, né, sobre esses desafios, né, que hoje a atualidade traz aí para os pais na hora da criação dos seus filhos. Uhum. O que você poderia citar aí como os principais desafios que os pais têm hoje? Olha, são muitos, né? Primeiro, antes da gente chegar nos desafios, eu queria falar o seguinte, que hoje a nossa configuração familiar, ela mudou, né? Então, a gente encontra milhares de formatos de famílias e que a sociedade ainda olha para isso de uma forma às vezes preconceituosa, de uma forma colocando essa família num patamar menor, né? Porque tem ideologicamente imputado que a família nuclear, mamãe, papai, filhinho e filhinha, cachorro, papagaio, é a família ideal. Então, o trabalho da parentalidade, ele não parte de uma família ideal. Não existe família ideal, né? As configurações familiares que hoje se apresentam, né? A família homoafetiva, a família monoparental, que são as mães solo, né? As avós solo, enfim, são várias. Elas não podem ser consideradas famílias desestruturadas, como a gente costuma ouvir, né? Como as pessoas se colocam nesse sentido, porque o que interessa vão ser os vínculos afetivos que essa família tem, não o formato ou a configuração, né? E a parentalidade, ela vai nesse sentido, de fortalecer esses vínculos afetivos em qualquer configuração familiar, porque a gente está falando da maioria das famílias que nós temos hoje, né? Uma família nuclear, hoje, na nossa realidade, ela se coloca como bem menos, ela acontece bem menos do que as outras configurações que a gente encontra.
Diante disso, a escola não saber lidar com isso é um desafio muito grande, né? Eles tentam, por exemplo, trocar o dia dos pais, ou o dia da mãe, o dia das mães, dia dos pais, pelo dia da família, que ainda está caindo na mesma história, né? De buscar ideologicamente essa família nuclear, que poucas vezes a gente encontra, tá, né? Certo, entendi. Então, assim, é um trabalho que vai permear sempre vínculos afetivos, né? O fortalecimento disso, a consciência dos pais sobre a função da parentalidade, né? Não, criar filho é uma coisa intuitiva. Não, né? A gente precisa ter mais responsabilidade. Por exemplo, eu tô correndo, né? Oi? Não? Mesmo na fase da gestacional ou pós, né, do puerpério, da gente falar assim, olha, o sofrimento e a angústia que acompanha esse processo da espera, do planejamento desse filho, da educação desse filho, né? Tudo isso cabe o trabalho de orientação parental, né? E os desafios que a gente estava falando, né? Olha, o desafio maior que a gente tem aí pela frente, que é o excesso da tecnologia das redes sociais, né? Como as crianças e os adolescentes estão lidando com isso, como as famílias estão lidando com essa questão, como a escola, agora a gente tem mais essa questão dos celulares estarem proibidos na escola, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai lidar com isso? Quer dizer, a orientação parental, ela também um trabalho voltado para professores, né? Para essas rodas de conversa com professores, para esclarecer sobre esses desafios, né? Como é que a gente pode lidar? Uma coisa importante de eu falar, por que eu estou enfatizando que esse trabalho deveria ser feito primordialmente por psicólogo? Porque a gente vê em outras áreas afins aí da psicologia esse trabalho sendo desenvolvido. Só que é um trabalho mais normativo. Você pega um manual, tá, do desenvolvimento infantil e coloca essa criança aí, compara essa criança com esse manual. É uma coisa muito normativa, como se isso coubesse para todas as crianças. Como se fosse uma receita de bolo? Uma receita de bolo, né? Olha, faça isso que vai dar certo. A Super Nani, lembra daquele programa? Entra na casa da família, coloca horário, coloca práticas, 8 faz isso, 9 faz aquilo, né? E não é nada disso. Cada família é uma família, né? Uma família não é um aglomerado de pessoas, não. São pessoas ali com funções determinadas e tudo, né? Às vezes não tem consciência disso, né? E é um trabalho de... É um trabalho que realmente tem que ser... É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Né, Malu? Que tem que ser trabalhado realmente dia a dia, conforme vai acontecer na rotina e você vai ali empregando certos hábitos também, né? A gente vai incluir... não vou pensar pela família, a gente não pensa pela família, a gente pensa junto, busca estratégias, né? O que é melhor para cada um, né? O que é melhor para cada filho, principalmente, né? Cada filho é um filho. Sim, porque às vezes a mesma família tem 3, 4 filhos diferentes, né? E isso é muito importante da gente ressaltar. Os pais falam assim, nossa, eu fiz tudo igual para os 3, eu não sei por que esse... Né? Porque são filhos diferentes, né? Com percepções diferentes, com demandas, necessidades diferentes. Então, o que a mãe faz para um não necessariamente vai fazer sentido para os outros. Tá, né? certo. Isso é muito importante então, da gente ressaltar. Isso a gente são muitos quesitos para a gente discutir aqui e trazer, né? Então é uma coisa assim, não é tão simples falar desse tema em tão pouco tempo aqui. Com certeza, né? mas é muito importante esse espaço para a gente poder conhecer um pouquinho desse trabalho que visa realmente ajudar os pais, não só os pais, né, os responsáveis e, como você bem disse, toda aquela equipe educacional que lida com a criança, que lida com os filhos nessa atualidade, a como lidar realmente com cada situação, né? Isso é muito importante. E para quem queira conhecer um pouco melhor sobre esse seu trabalho, Manu, que a gente sabe que é um trabalho
que você está trazendo para cá, né? Um trabalho pioneiro. Quem queira conhecer melhor, quem queira realizar aí uma sessão dessa ajuda, como que faz para entrar em contato, como que faz para receber esse atendimento, Malu? Então, aqui em Guaxupé, né? A minha clínica fica na rua Santo Antônio, 381, né? Na esquina ali do Ponto da Linguiça, aquele predinho que tem ali, né? Sala 301. Meu contato é @MaluSouzaPsico no Instagram, né? E você quer que deixe o telefone? Pode deixar o telefone também pro pessoal aí. O telefone é 35-98803-4244, né? A gente pode marcar um horário para vocês conhecerem melhor o trabalho, né? E principalmente falar assim, olha, as angústias e os sofrimentos da parentalidade, vocês não precisam passar sozinhos, né? Existe esse trabalho. E eu falei que primordialmente ele deveria ser feito por psicólogo, porque o psicólogo tem ferramentas, né, diferenciadas para olhar para aquela família como única. Sim. Né? E tem uma qualificação demanda, também, né? E para olhar para as questões que podem estar subjacentes e impactando essa relação familiar, né? Essa dinâmica familiar, tornando esse processo da parentalidade mais leve, né? E que essas crianças possam ter uma confiança, né? Um terreno mais confiável para se desenvolver e lá na frente se tornarem emocionalmente saudáveis. Com certeza. E também esse trabalho dessa orientação de parentalidade é um trabalho que quebra alguns tabus, né? Sim. Que nem você mencionou, Malu, sim, sobre a questão de família. Não é mais aquela família ideal que imaginávamos, né? Hoje a gente tem outras concepções, sim, de família, e isso é muito importante de quebrar esses tabus para evitar preconceitos futuros na criança, sim, também, né? Isso é muito importante. A gente lida com essa ideologia que já vem nos livros didáticos, né? Grande parte dos livros traz essa família nuclear como uma família ideal. E não existe família ideal, né? Sim. Existem famílias com demandas específicas, sofrimentos, angústias específicos. Como faz parte de qualquer ser humano, né? Como faz parte de qualquer ser humano. Aliás, muitas famílias nucleares, né? Elas estão ali, o pai, a mãe, filhinho, né? Filhinha, sem vínculo, né? Então não é o formato, não é a estrutura da família que vai poder prover esse desenvolvimento saudável nas crianças, né? Tá certo, Malu. E adolescentes. Queria agradecer a sua participação, disponibilidade em estar com a gente aqui nessa manhã, apresentando um pouquinho sobre esse trabalho que particularmente eu também não conhecia e conhecer um pouquinho desse trabalho tão importante aí para nossa sociedade. Muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, Henrique. E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Se a gente puder discutir algum tema específico dentro da clínica da parentalidade, né? Será um prazer. Opa, tá, o prazer será todo nosso. Muito obrigado, Malu, pela participação. E esse foi o nosso Guaxupapo desta segunda-feira. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos.